أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Não louva Allah, Criador e dono de todo o universo. Tudo que existe pertence a Allah. É Allah que Deus, Criador de tudo que existe, e também Ele que rei de dia de juízo final. Não louvar e também nele Deus que não roga bênção para o querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com todos seus companheiros, com sua família. E também na Deus que não roga bênção para aqueles profetas que passam antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não cansa louva Deus para vida que saúde e tempo que dá divino e oportunidade não pode estar na partilha conhecimento islâmico. Não louva Deus sempre não cansa louvar para estudo e cidade vai que faz sem pera nada em troca. Na verdade não raça e a nós que tabali que lá catabali Deus. Que não nota raça e para não cabeça se não vira costa a ordem de Deus que lá catará a partir nada na seu poder e também se a nós tudo não junta não louvar que lá cataburi nada na seu poder para ele que tem poder absoluto e completo. Alhamdulillah, nós louva a Deus, nós estamos a partilhar história de grande sahaba que Osman ibn Affan, que desde Kunsada, para quem que está atento à história, não é legado que é grande homem dessa e ao longo de sua vida, e homem que contribuiu para o Islã, desde esse dia que abraça o Islã até o dia que ele morre, sempre contribui para o Islã, sempre preocupa com os muçulmanos. E antes de não continuar, é bom para não recapitular algumas passagens de virtudes de Osman ibn Affan. Suma que não fala, Osman ibn Affan na Kunsada e alguém na período de ignorância na Meca, e alguém que gente de Meca amava tanto, Quraysh amava tanto, que mulheres às vezes jura, a hora que ela jura vai para ser filhos, mostra amor que tem para ser filhos, fala, na jura para Deus, não amou, suma que Quraysh ama Osman ibn Affan. Então esta mostra amor, estima que aquela sociedade tem para aquele grande homem que é Osman. E Osman, o Islam chega, Osman ibn Affan, segundo historiadores, é o quarto homem que abraça o Islã. Ora, quando fala quarto macho, por exemplo, não fala de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, não fala de Ali, que Zayd ibn Haritha radiallahu anhum, que Osman ibn Affan é o quarto na machos que abraça o Islã, na quarto macho que abraça o Islã. Então, Osman ibn Affan ia abraçar o Islã logo que Abu Bakr as-Siddiq apresentar e vai ter que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia abraçar o Islã e que pensa dos bias, porque normalmente manga gente na Meca na altura, gente que abraça o Islã e para ser estatuto social, a maioria deles que que abraça o Islã e Osman ibn Affan que jubi como que o povo de Quraysh pode vir tratar de tudo amor que tem para ele e que jubi aquilo e que jubi que pode vir cedo como aquilo pode vir prejudicar no futuro perante a sociedade que jubi aquilo e que jubi se riqueza e que jubi se nada simplesmente e submeter a verdade e abraçar o Islã e mesmo Osman ibn Affan que o China tenta humilhar a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que tio do profeta Muhammad manda seduz filhos para divorciar de filhas do profeta Muhammad, para humilhar a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Osman ibn Affan e alguém que vai ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e oferece casa para poder e oferece para consolar aquela família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e oferece casa filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que se Ruqiyya. Esse para nós, coração que Osman ibn Affan tem, e hoje o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não humilhado, que eles não tentam humilhar, mas ele oferece logo para casa com a filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que se Ruqiyya. E depois, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conta bem claro de como depois de
de no dona que Ibrahim alayhi salam e que tem alguém que parcel suma Osman ibn Affan. E alguém que tem uma aparência e mesmo no comportamento tem comportamentos parecidos. E Osman ibn Affan, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem tanto respeito e tem tanto consideração para ele, ou se filha que se do mulher de Osman ibn Affan morre, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá se outra filha que é chamada Kulthum. Panoja, o valor que está o homem, para cal papel que não dá homem, sobre que trata-se primeiro filho direito. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tanto contente com Osman ibn Affan, de tanto se cedo estima que ter contentamento que tem para Osman ibn Affan, de maneira de que o caráter do Osman ibn Affan e daquela segunda filha, ou se aquela o Kulthum morre, Osman ibn Affan, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai para ele falar na jura para Deus, sem ter para outra filha ainda que solteira que casa, na dau el mais em casamento. Esse para nós é o valor que Osman ibn Affan tem perante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Osman ibn Affan é aquele mesmo homem que os muçulmanos vai Madina e tem problema de água. E tem problema de água bibi que suma na Makkah e tem Zamzam, mas na Madina é que tem chegou uma altura onde é que tem água. E Osman ibn Affan é aquele alguém que compra aquele bem Roma, que seja aquele fonte de Roma e oferece a muçulmanos. Panoja, onde que gente tem carência de água, a botar comprar fonte valor que se hoje um dia aquele bilhões que não pode falar, a hoje vou comparar como escuta lá moeda que não está usando hoje, aquele bilhões que Osman ibn Affan investe naquele fonte que se do bem Roma, Osman oferece aquilo tudo para muçulmanos, tudo para aquela comunidade para eles sofrer, para usar aquele fonte de maneira que é miste. Para nós ver bondade do Osman ibn Affan. E chega a altura, onde que ela faz ena dua, ena dá, para ir para a batalha de Tabuk. Osman ibn Affan é alguém que dá um terço daqueles gente que contribuem naquela batalha. Osman ibn Affan dá 950 camelos com 50 cavalos, que Osman ibn Affan dá, que lá tudo e que acaba naquela, Osman ibn Affan vai para Sicau. Osman ibn Affan vai para Sicau e bem aqui bolsa de moedas de prata que ouro que tem na Sicau e chega e dá profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E profeta Muhammad cambia aquele moedas e na passa morre para aquele moedas. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala wallahi ma darra Osman ma fa'ala ba'da yawm. E fala na jura para Allah nada que podia prejudicar, nada que podia impedir Osman, nada que podia atingir Osman ibn Affan para que aqui fazia os. Quer dizer, nada que podia impedir Osman ibn Affan de se entrada à glória, a Jannah. Então, esse para nós é virtudes de Osman ibn Affan, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perto do Osman ibn Affan, cedo também aquele homem que compra terreno atrás de mesquita e oferece aquilo para fazer parte de mesquita. Isso tudo e coisas que Osman ibn Affan fazia. Osman ibn Affan é aquele homem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ora que gente na bimba bem perto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e testa para ser maneira descontraído. Mas ora que Osman na bimba riba dele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está com bater-se camisa e está com roupa para respeito que tem para Osman ibn Affan, para vergonha e também se vai deixar Osman ibn Affan a vontade perante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ver alguém que está vergonho, e alguém que está para pouco, e alguém que está vergonho, e alguém humilde. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam testemunha perante numa mãe Aisha radiallahu anha e fala Aisha que será que nunca pode vergonho aquele homem que até anjos está vergonho. Então se para nós Osman ibn Affan se valor que tem perante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até anjos está vergonho Osman ibn Affan. E na um dos períodos também na califado de Abu Bakr, onde a fome tem na Madina, e que Osman ibn Affan manda comprar coisas fora na Damasco, coisas chegam na altura que fome tem na Madina, Osman ibn Affan doa toneladas de comida, toneladas de coisas que compra e doa aquilo e parte que coisas tudo para gente que não passa fome dentro de Madina. Esse tudo para nós ver virtude, para nós ver bondade que os homens têm dentro do seu coração. Tudo é bondade que nós mencionamos ali. Tem outras bondades que
ele Osman ibn Affan faz suma na compilação de Alcorão. Na compilação de Alcorão. E homem que firma e decide para proteger Alcorão, como que gerações que na bim pudi o Alcorão. Depois o Umar dava já opinião de que ele faz uma cópia. Depois que bim tem contradição na maneira de ler Alcorão, Osman ibn Affan toma a iniciativa e firma e fala não tem que pôr Alcorão num dialeto que seja aquele dialeto original que o profeta Muhammad sallallahu e Allah revela Alcorão. Então, estude bondades de Osman ibn Affan e tem manga de bondades de Osman ibn Affan. E tanto bondade que Osman ibn Affan, se bondade bem cabana jintis odial. Estudo para nós, por mais que você é do bom, por mais que você é do bom, por mais que você ajuda, e tem gente sempre que te torna ser o bom inimigo. Por mais que você ajuda gente, você tem sempre inimigo. Por mais que você é do bom pecador, você tem sempre inimigo. E Osman ibn Affan nessa história, e mostrando como Osman ibn Affan, de tudo essa bondade que tem, que ele outros gente próprios, essa bondade que vem criar problema até e chega na altura desse assassinato. Osman ibn Affan tem esse primo nas zonas de Egito, que era o comandante naquele lado. Osman ibn Affan falou Abdallah, e falou como Abdallah, conquistas que você faz, tudo parte que é parte de mim. Tudo parte que é parte de mim. Na coisas, bens que botou, na tudo parte que para ter dividido para aqueles combatentes, para aqueles sahabas. E falar, minha parte de mim fica que minha parte. Minha parte de mim, que precisa dela, fica que minha parte. Que ela faz com que gente de parte de Egito, kunsa contraria Abdallah ibn Abi Sarh. É kunsa contrarial, é que gostei de falar de como Osman ibn Affan na faz nepotismo e na mostrar de como é mais gostar de sua família. E Osman ibn Affan fala eles de como se a mim, para não jubiar as bondade tudo que Osman fala, e é que usa Osman de como Osman não usa bens de Estado Islâmico e na da sua família. Osman ibn Affan fala eles de como tudo que Abdallah toma, na divisão que fazia tudo que Abdallah toma, e que kuma e toma mais. E a mim que falar para toma minha parte de mim. Mas mesmo assim, só aquele gente tem uma coisa por detrás que tem mau intenção para Osman ibn Affan, é que ouvi que Osman ibn Affan na fala eles. E assim, hoje chegou uma altura no ano 35 depois de imigração. No ano 35 depois de imigração, Osman ibn Affan gentes de Egito, com gentes de zonas de Basra, Kufa, atualmente zonas de Irão, zonas de Iraque, com gentes de zonas de atualmente Egito, é decidido como ela vai fazer peregrinação. Mas ela pante também vai fazer reclamação a Osman ibn Affan perante alguns governadores que Osman ela governava na altura de Osman ibn Affan. Qualquer problema que existem contra aqueles governadores, suma que não se vê, esses eram bom povo que está vivendo de maneira que entende, de maneira que misti, e está vivendo na lei diferente que lei islâmica. Está vivendo de maneira diferente de maneira lei islâmica. Então, o Islã bem expande e passa tem que viver a outro tipo de lei. É que podia mais fazer que está fazendo a vontade, suma que antes de domínio islâmico. Por exemplo, não pode falar, imagina país que o vinho está vendido à vontade. Tudo coisa está vendida à vontade, pode beber na rua à vontade, pode fazer que comece. E chegou uma lei que está falando de como não, porque só pode vender vinho na rua, porque pode fazer. Então, aquela conselho tem incomoda gente. Só que não falava também naquela outra parte que passa, judeus matam também na conspirar contra Osman ibn Affan. Judeus matam na conspirar contra Osman ibn Affan. Então, Osman ibn Affan
Naquela altura, gente sai de Egito, outro sai de Kufa, outro sai de Basra. É decidir tudo como ela vai fazer, que é na altura de peregrinação. É decidir tudo como ela vai fazer peregrinação e também na parte vai fazer protesto contra Osman ibn Affan. E Osman, na altura, o que aquele gente não chega Osman contra aqueles fora de Medina. Osman contra aqueles fora de Medina, num lugar que é chamado Dhil Marwa. Osman contra aqueles na Dhil Marwa, daqueles apresentou Osman ibn Affan sem reclamação. Reclamação é de como? E de como para Osman trocar eles governadores. É que gostaria de adquirir governadores, para Osman trocar eles que governador. E também achar injustiça na maneira de dividir bens. Para ver como o Estado Islâmico na altura tem uma boa maneira que primeiros muçulmanos mais tarde receber do que últimos muçulmanos. Conforme a altura, tem uma fase de grupo de gente que aceita Islã. Por exemplo, Bilal, e de primeiros gente que abraça Islã, que sofreu na Meca, que é torturado, Bilal que não bem receber, mesmo com alguém que bem convertir, ou que a Meca não conquistado, ou que a perseguição acaba, ou que a tortura acaba, claro que na lógica, Bilal que podia receber mesmo que alguém que bem convertir, ou que a perseguição acaba, ou que o Estado Islâmico implementado na Meca. Então, essa maneira, então com mesmo também que bem Bilal que podia receber mesmo com alguém que bem abraça que nunca chegou a profeta Muhammad, que participa na Badr, que participa na Uhud, que participa na outras batalhas. Então, essa diferença que tem e que gente é falar de como não é fazer de como Osman tem que trocar aqueles governadores. Osman ibn Affan fala está bom que tem problema, vou conta quem que vou mestir para ser bom governadores. Como por exemplo na parte de Egito, Abdallah, que é do primo de Osman ibn Affan, fala não, gosto não me se por ribantano Amr ibn As. Osman fala está bom que tem problema. E na parte de Basra com Kufa, Osman ibn Affan manda Ali para Ali vai resolver que eles e fala bom gosto hora que vou riba Ali na vai e vai resolver que vos bota Jubi quem que vou poder cuide PC do bom governador se vou contente que Ali bota fazer para eles também é fazer para nós já reclamação que é fazer até de troca Saad ibn Abi Waqqas de como que se viraça que sabe como que se viraça para não imaginar alguém que passa a vida com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aprende com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, convertidos novo também fala se do de como não, a boca o tem conhecimento de maneira raça, então o capo de raça. Para não imaginar. Então, assim que esses aqueles muçulmanos que vêm de parte de Egito é contra que Osman ibn Affan, Osman faz tudo, deixa faz acordo entre eles, Osman ibn Affan fala, está bom que tem problema, gosto, ora que é parte de peregrinação acaba, não está fácil, para vai, não está mandando gente, para vai trocar os governadores. Então, Osman ibn Affan, e fala ele, está bom que tem problema, e volta para Medina. O que volta para Medina, Osman ibn Affan que sabido como aquele gente e tem gente que não conspira dentro daquele grupo de gente. E tem gente que não conspira dentro daquele grupo de gente, como eu falava já naquela outra parte de de vídeo, e tem bom judeu de Yemen, Abdullah ibn Sabah, e alguém que queria conspiração tudo, queria calúnia à volta de Osman ibn Affan. Então, Osman arriba para Medina, para se espanto, e dati hoje que grupo de gente que fazia de acordo com elas, e fala eles, bora na troca os governadores, e hoje aquelas na marcha para entrar Medina. E hoje aquelas, para se espanto, e hoje aquelas não entrar Medina. Então Osman ibn Affan, e fala eles, mas o que não passa? Aquelas rapidez fala Osman ibn Affan, Buka sabe que não passa. Osman fala, não, nunca sabe que não passa. Ele falou, Osman,
a boca manda homem, mandou mensageiro com carta, que carta tem boa assinatura, de como hora que não arriba para não localidade, que eles que não arriba para Egito, que eles que não arriba para Basra, que eles que não arriba para Kufa, hora que não arriba, que os governadores que estão lá, entre nós, para fazer justiça entre nós, para fichar outros, para prisionar outros, para crucificar outros. É uma manga de coisas que o Osman Ibn Affan falou, Osman que escreveu aquilo na carta. Ele falou, Osman Ibn Affan busca mandou uma carta, onde eu falar de como alguns de nós têm que crucificado, outros de nós têm que matado, outros de nós que carta até tem carimbo. Osman Ibn Affan falou de como a mim que de mandar nenhum tipo de carta. E Osman tem esse primo que era secretário, Osman Punta Marwan. E Punta Marwan, e fala Marwan, que a boca escreve carta. Marwan fala, não, eu não escrevi nenhum tipo de carta. Então, Osman Ibn Affan, Osman jura para Deus. E fala eles como não jura para Deus, a mim não chega de escrever nenhum tipo de carta. Mas aquele insiste de como fala Osman, a boca escrever carta. Estranho dessa carta tudo que fala Osman que escreveu, para não analisar. Se Osman Ibn Affan ele que escreveu que carta, Osman Ibn Affan não mandava aquele mensageiro para outro caminho. E quando vai para o caminho que aquele gente está nele, que ele também passa perto daquele gente, aquele gente está prendendo. Osman não mandava ou espera para que ele chega e manda carta, ou e manda aquele mensageiro de carta para que ele vá outro caminho. Pensa que o Osman Ibn Affan não fazia. E outra coisa, o que eles apresentam como Osman faz que carta, é que apresenta testemunho. Que alguém quer falar de como Osman e mensageiro do Osman, que ele quer saber de chamar aqui. É panhar só que carta, é largar. É falar de como é falar Osman, é panhar só que carta, é largar aquilo. Para não imaginar de como é panhar só Osman, que alguém que o mensageiro do Osman fala, mas aquele é quem fala, não panhar só, não largar, não fica que carta. Não panhar, não largar, não fica que carta. Osman Ibn Affan fala ele se comanda, esse que está prova de que acabou bom me se fazer, de que bona reclama, bona acusão. Se vou falar de como vou panhar quem que fazer o que carta, vou panhar só vou largar, que está ainda bom testemunho. Vou apresentar testemunho, se uma sharia está falando de como, hora que vou acusar alguém, se tu não está jura para Deus, e a boca que acusar, você tem que apresentar testemunhos. A boca tem que apresentar testemunho. E eles é que apresentam nenhum testemunho. Eu falo, quem que faz carta é para aquilo, é larga aquilo. Mas é bem para Madina, para bem reclamar goce. Osman Ibn Affan tem que entregar e tem que demitir sua posição de Khalifa. Osman Ibn Affan tem que demitir sua posição de Khalifa. E Osman Ibn Affan tem que acusar Osman acusa Osman de crime contra eles. Como Osman manda carta para poder assassinar para eles. Então, para aquilo, Osman tem duas hipóteses. Para Osman renunciar desse cargo de Khalifa, ou Osman Ibn Affan na luta contra Osman Ibn Affan, que está tirando na suma Khalifa. É na guerra contra ele. Então, Osman Ibn Affan fala eles como tudo é por reclamação que vão fazer. Você tem nenhuma prova contra mim. Quem que vou falar, vou panhar, vou falar, vou largar. Vou falar como a mim que escrevi carta. A mim que chega de escrever nenhuma carta em jura para Deus, de como a que escrevi nenhuma carta. Para não duvidar, se falado como Marwan que escreve carta, que cedo, aquele primo que era braço direito do Osman Ibn Affan. Se falar do Marwan que escreve carta, se Marwan olha, Osman Ibn Affan, que gente gosta bem, que intenção dessa coisa, Marwan não confessava a Osman Ibn Affan. Ele falava a mim que escreve carta, a mim que faz isso, mas Marwan jura para Deus de como ele que chega de escrever também, nenhuma carta. Isso é uma coisa bem se Marwan firma e posiciona para Osman Ibn Affan. Tocou Osman Ibn Affan, cerca eles, falei eles uma bolsa, e tem dia que chega a matar Osman Ibn Affan, Osman fala Marwan,
Marwan estava sempre ao lado de Osman ibn Affan. E que coisa aconteceu, Marwan desapareceu. Marwan estava na Madina. Então, Osman ibn Affan, assim que continua, da volta de casa de Osman ibn Affan, é na protesta. Então, naquele protesto que eles iam fazer, primeira fase de protesto, Osman permitiu Osman também para a mesquita e vai raça, e também vai fazer atividade e volta. Mas estava só na Madina e na protesta. Protesto corre entre 30 a 40 dias. Osman ibn Affan falou de como você tem que demitir. Para fazer justiça, para tentativa de assassinato. O Messiba, para não roubar, para não assassinato. Então, ela faz protesto, mas a primeira fase é permitir Osman ibn Affan para ir mesquita, para ir para Osman também para mesquita, e está bem. Porque dias na passa, outro gente sai de fora, é bem junto aqueles. Outro gente sai de fora, é bem junto aqueles. O que coisa na fazer? Na segunda fase já de coisas lá, é proibir Osman ibn Affan de sair de casa, nem para ir mesquita ou para ir raça. Por não imaginar, Osman ibn Affan, que é Khalifa, é proibir Osman e falar Osman, boca pode sair de casa, mas o pode receber gente na boca casa, gente pode vir visitar, mas não can permitir para você sair de boca casa. Então naquela altura, Osman ibn Affan começou a receber gente nessa casa e que está permitir para ir mesquita, para ir raça. Imaginou alguém que comprou uma parte de mesquita, é proibir Osman vai para mesquita para ir raça. Osman ibn Affan, naquele momento, nomeia Abdullah ibn Zubair. Se não lembra Abdullah ibn Zubair, se não falava na história do profeta Muhammad sallallahu e era bem da bebê, e primeiro alguém que pedido, o que a gente imigra. Então, nessa altura, Abdullah ibn Zubair tem 35 anos. E primeiro alguém que imigra, que pedido na imigração de muçulmanos, ou que chegou a Madina, primeiro alguém que pedido é Abdullah ibn Zubair. Nessa altura, ele tem 35 anos, para ver na 35º ano depois da imigração. Então, Abdullah ibn Zubair, Osman nomeal suma para bater raça. E Ibn Abbas, Osman mandal para liderar peregrinos que não vai para Makkah. E fala o Ibn Abbas, a liderar peregrinos que não vai para Makkah. E de lá, com Osman ibn Affan, e fica que gente dentro de Madina. Gente de Madina, que saiu do Ali, aquele grande sahaba, se bem para Osman ibn Affan. E fala, Osman, não está pronto para lutar contra a gente. Permitindo para não lutar contra a gente, para que coisa pior. Osman ibn Affan fala para Ali, e falei-lhes que não camisse para ninguém alça essa espada. Não camisse para via de mim, para falar de como, para via de mim que os muçulmanos dar sangue ali na chão de Madina. Muçulmanos matam outro para via de mim, ali na chão de Madina, então camisse para ninguém e alça essa espada para cada quem fica nesse canto. Vou deixar que eles. Sahabas insistem. E falou Osman ibn Affan, goste. Não está tirando não levou para Makkah. Osman fala que não vai nenhum gol, ele não fica nele. Uzaifa ibn Yaman, se não lembrei alguém que o profeta Muhammad sallallahu está contava segredo. E está contava segredo, coisas que não bem. O que coisa kunza só Uzaifa ibn Yaman o chal na Kufa. E fala de como é coisa nada na morte de Osman ibn Affan. Mas kana cedo a mim que não vai panta Osman para contar o pai Osman sibi. E contaram vai também de como se finna ser do assassinato. E Osman se percebeu hadith do profeta Muhammad sallallahu. Então, Osman ibn Affan, durante aquele tempo que está dentro de que escusala, Al-Hassan ibn Ali, neto do profeta Muhammad sallallahu, Abu Huraira, Abdullah ibn Umar, filho de Umar, Abdullah, Marwan ibn Hakam, que seria o primo, que Osman punta que a boca escreve carta Marwan ibn Hakam que ela estuda está bem passa dias com Osman
Ela falou, Osman, permitindo para não guerra, Osman fala, não, que me para não guerra. Lá que gente de Medina também, Al-Ansar, ele falou, Osman, permitindo para não ser Al-Ansar segundo bias, para não ser o ajudador segundo bias, nunca podia olhar a situação tudo, não fica de mão cruzado para não dizer. Osman fala, vou lembrar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, hora que fitina chega, hora que problema chega, quem que senta na casa e baixa a espada, e melhor que quem que saia da contra problema. Anta para cada quem fica na sikau, boa evita, boa dizeles. Anta, Osman ibn Affan, Ka'ab ibn Malik, Zaid ibn Thabit, esse estudo tenta, fala Osman, não pode olhar nessa situação, gosto buca permitido nem para vai mesquita. Osman fala, boa dizeles, anca tem problema aquilo. E depois é bem, para não olhar abuso de aqueles gentes, líder de que rebeldes fala gosto ele que tem que raçar na mesquita de Medina. E bem, sahabas bir riba de Osman ibn Affan explica, Osman fala, e que tem problema, acabou de dar masangue ali na Medina que fadi dentro da mesquita. E fala eles como que se raçanta, e tá raçanta direito, e fala ali na raçanta direito, e fala anta boa aproveita que é de bom nele, que é bom nele boa ignorar. Então, Osman ibn Affan na terceira fase, gosto é que permite ninguém vai visitar Osman, nem para Osman sair, nem água, nem comida, nem nada é que permite Osman. Para não haver abuso, nem água é que permite para Osman dado dentro de sua casa. É bloqueia tudo coisa por completo. Osman ibn Affan aqueles dias e manda chamar Ali. Ali bimba bem entra, é impedir Ali de Ali entrar. Ali tira-se turbante que tem e fecha na janela do Osman ibn Affan para entender Osman de como é bem aqui perto, mas é que permitir para entrar. Assim que Ali riba, ele estuda é que pode desobedecer. Isso é Amirul Mu'minin que Osman ibn Affan. É que pode desobedecer, ele fala ele como é que bimba ninguém guerra, para cá ninguém guerra. Mas Ali continua a esforçar, de que manda se filho Hussein Hassan. Segundo historiadores, talvez de casa de vizinhança de Osman e de vizinhança que pode passar através de teto, manga de Hussein Hassan Abdullah ibn Umar, esse estudo conseguia entrar na casa de Osman ibn Affan, está com Osman ibn Affan quase até o último dia de morto, que na dana morto de Osman ibn Affan. Então assim que continua, é na protesta, gosta que permite Osman ibn Affan nem Iago, para Iago entrar na casa de Osman ibn Affan. Então, o que coisa acontece, Ammar ibn Yasir, e falei eles como acabam botando coragem. Esse homem que compra treino e dá para amplificar, para abrir mesquita, bota tudo ele para ir raça naquela mesquita. Esse homem que compra Roma, e dá para toda a comunidade de Medina, bota tudo mais se dono para beber aquele água que compra com esse dinheiro, bota tudo ele para beber aquele água. Como é que bota a coragem de fazer isso? É ignorar a palavra de escusa, é ignorar todo tipo de negociação, é falar de como Osman tem só que render. Logo Osman ibn Affan, ou Abdullah ibn Umar, baila. Osman fala gosto que não tem que fazer, não pode guerra, não cana sair, é nega negociação. Osman, Abdullah ibn Umar, e era para alguém grande. No tempo do profeta Muhammad, de jovens, meninozinhos, mas gosto de homens que formam. Então, e fala Osman, que mesmo que dias de vida prolonga, bocana bem morre, e fala não morre. E fala, lembra, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou de como. Osman lembra, e fala, lembra, o profeta falou de como. E não tem gente que não bem, Allah não bem dá camisa. E não bem tem gente que não me bem tirou aquele camisa. Mas se bem para bem fazer o nega, acabou permitir eles. Acabou permitir eles resistir até a hora que vai encontrar comigo, a meu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E fala, lembra, e fala, sim, como ainda não resiste até agora. E fala, então mantém a boa posição.
cabu cruza braço. Mantém a boa posição, vou continuar a firmar na boa decisão que vou firmar. Então, assim que o Osman ibn Affan e fica naquela situação, o Osman ibn Affan é alguém que gostava de ler o Corão. É alguém que gostava de ler o Corão e alguém que tem junhungaba. Osman ibn Affan é alguém puro, de fora para dentro de alguém puro que toda a pessoa gosta dele. E tem passagem que Osman ibn Affan fala, e fala desde que a mão direita faz juramento ao profeta Muhammad de fidelidade ao profeta Muhammad sallallahu com a mão direita, nunca toca a parte privada que ele mão até a osso. Como é que a voz bona bem acusando de crimes? Como é que a voz bona bem acusando de crimes? A mim, antes de ser um muçulmano, nunca envolvi na adulteria. Nunca toca outra mulher antes de abraçar o Islã. Nunca vivi antes de abraçar o Islã. Nunca adora ídolo antes de abraçar o Islã. A bobo também me acusam de como de crime de assassinato. Como é que vou ter coragem de fazer isso? Osman está firmando nessa janela e na comanda dentro da mesquita e na papel aquele gente. Assim que Osman fica naquela situação, e bem chega quinta-feira, onde que Osman ibn Affan nasce cau e dorme. E dorme nasce cau, Osman ibn Affan ia acontecer e sonha. Osman nasce sonho e sonha com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala, ya Osman, e fala Osman. E fala, Osman impediu de beiraça na mesquita. Osman ibn Affan fala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sonho e fala assim, impedindo de beiraça na mesquita. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala a Osman ibn Affan na sonho e fala, ya Osman, e fala que é tudo até fonte que o próprio bu compra, bu dá para a comunidade, é tudo bibi água que fonte. Osman ibn Affan fala, sim, ya Rasulallah, é tudo para bibi água daquele fonte. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sonho, Osman e hoje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que Abu Bakar com Umar com Muri baja na sonho. Logo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala Osman ibn Affan e fala al cabo preocupa. A os bona cortan junjun conosco. E fala al cabo preocupa, a os bona cortan junjun conosco. Que é noite de quinta para sexta-feira. O Osman ibn Affan, o ilanta de aquele su de sono, o ilanta de corda, Osman corda alegre. E corda alegre se mulher Naila, que era bom cristão, que através do esforço de Aisha, e abraçar o Islã na mão de Aisha. Naila estava com Osman. E fala a minha homem que eu contente, que tudo as coisas tudo que na passei dia tudo um jogo afrontado, mas a hoje eu contente e contar história de que sonha, falar sonha que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar que Abu Bakar, explicar tudo e falar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falando como para que me preocupa a os na cortan junjun com eles. Então assim que Osman ibn Affan manse sexta-feira, Osman junjunga. Sexta-feira. Lo que ele diz que estava que tabimbala que entrava segundido entra na Sicau, que Abdullah, Hussein, que Hassan, Abu Huraira, esses tudo Osman ibn Affan falei eles como bobai. O que perto da hora de vai raça sexta-feira. Osman ibn Affan falei eles como bobai. Que nós falamos não capo de vai para não deixar nem escutar Osman ibn Affan fala boze como bobai. Logo, Osman ibn Affan, naquele dia, sexta-feira, Osman ibn Affan tem o hábito de ler o Corão. Osman é alguém que lê o Corão,
assim que Osman toma dos cópias de Alcorão que tem aquelas cópias que faz, aquela cópia que fica na Simão, Osman ibn Affan começa a ler Alcorão. Osman começa a ler Alcorão, que ele dia lanta, dia que ele lanta e vestidrito, e abre Alcorão, e abre aquela cópia que tem, senão não fala, não can falar de Alcorão, somente que não tem aos pequeninos, que lê Alcorão volumes grandes. Alcorão que fazia com papel que não tem aos, que é Alcorão que fazia com curos de limária. Então aquele livro grande. Então Osman ibn Affan abre e começa a ler Alcorão. Que hora que Osman ibn Affan fazia e começa a ler Alcorão, é percebido como Osman ibn Affan gosta de estar já ele só na secau, que ele diz que está lá tudo, Osman manda já aquelas para aquelas sair de casa. Se casou se mulher Naila, com ele Osman que está na casa, assim que aqueles rebeldes atacam e entra na casa de Osman ibn Affan. O que aqueles rebeldes entram na casa de Osman ibn Affan, é que hoje aquele homem, Osman na cidade de Bejiça, 82 anos de idade, e hoje aquele homem grande, Amirul Mu'minin sinta e na recitar o Corão. Osman ibn Affan, líder de todos os muçulmanos, na gente que entra, sonho entra lá, e que pega Osman ibn Affan e pega na barba. O que pega Osman ibn Affan e pega a barba, e aquela maneira que aquele árabes têm na altura. Se manha. Osman ibn Affan, o que pega Osman barba, Osman fala larganha barba. Osman fala larganha barba, para beber papel e ta honraba enha barba. Bu papel gostava de enha barba. Que alguém aqui, que é Muhammad ibn Abu Bakar. Muhammad, filho de Abu Bakar. Muhammad que pedido na primeiro e último que peregrinação de despedida do profeta Muhammad sallam, que pedido na caminho de peregrinação. Filho de Asma bint Umais, Muhammad ibn Abu Bakar. Muhammad ibn Abu Bakar estava na gente que entra na casa de Osman ibn Affan. Muhammad ibn Abu Bakar que é considerado sahaba. Pabia, o chal bebê profeta Muhammad sallam morre, aquele tipo que está considerado sahaba, que podia falar na gente que estava lá, ninguém é sahaba. Pabia, ele era bebê. E hoje Abu Bakar morre e criado na casa de Ali. Ali Bimbim, através de escutar Osman Bimbim, nomeado nas zonas de escutar Ali, com a ajuda de Ali, e ser um dos representantes nas zonas de Egito. Então, bem que caravana. Nunca pude culpar Ali naquela, botar de alguém conhecimento, botar de alguém educação, e também cuide esse caminho. Ora que cedo de alguém garante, e chegou a certa altura, e cuide esse caminho que não cuide. Então, aquilo que acontece que Abu Bakar, escuta lá, Muhammad filho de Abu Bakar. O que faz que lá, logo, Osman fala como acabou pegando a barba assim, para o papel e está honraba a barba. E também se o papel estava de vida aos e kana contente com o Jona nesse grupo. Logo, Muhammad ibn Abu Bakar, Muhammad filho de Abu Bakar, e sai na casa de Osman. E kamati, na gente que mata Osman ibn Affan. Na altura de matar Osman ibn Affan, falado Muhammad kamatila, mas Muhammad entrava ibn Abu Bakar. Então, entra aqui coisa acontece, Muhammad ibn Abu Bakar sai. Logo, que outro gente que entra nessa coisa lá é vai riba de Osman ibn Affan. Osman que estava armado. Osman sintava na recitar o Corão. Então, logo, Roman al-Yamani, e ser o primeiro alguém que dá Osman ibn Affan. E dá Osman ibn Affan e começa a agredir Osman ibn Affan. Que ele pega, Osman ibn Affan pega, outro corta Osman ibn Affan mão direita de Osman ibn Affan cortado. Já corta mão direita de Osman ibn Affan
dentro que confusão que não faz dentro de cortado se mão direita, Usmane ibn Affan falou eles vou cortar mão direita, esse primeiro mão que escreveu o Alcorão. Esse primeiro mão que escreveu o Alcorão que vou cortar. Assim que continua aquilo é bem riba de Usmane ibn Affan. Jibla. E tem homem de Egito que chamado Jibla. Jibla aquilo é atacar Usmane ibn Affan, é torturar Usmane ibn Affan, que alguém, para não imaginar alguém de 82 anos já. É torturar Usmane ibn Affan, minher do Usmane ibn Affan na ila bim. Neki pega essa espada e junta a espada nesse coisa sapadedos de na ila. Minher do Usmane ibn Affan. O che sapadedo na ila Usmane ibn Affan outro bloqueia que diz na ila para na ila envolve naquilo as coisas lá, assim que assassina Usmane ibn Affan. Sangue de Usmane ibn Affan na riba de Alcorão. É mata Usmane ibn Affan. O que mata Usmane ibn Affan, gente na Madina, é mata só Usmane ibn Affan, é fugir tudo. É fugir tudo de Madina. Aqueles que matam Usmane ibn Affan, o resto dos rebeldes fica mais. Aqueles que matam dentro das coisas, que aquele gente, e que subido demais, quem as coisas naquela altura, e bem subido depois. Mas naquela altura, é que se quem que entra, e quem que faz, que executa Usmane ibn Affan. E o profeta Muhammad sallallahu contava já, e fala de como problema que não tem na umma, na povo dele, o profeta Muhammad sallallahu dentro dos muçulmanos, e nasceram testes, nasceram 3 testes, morto dele, o profeta Muhammad sallallahu, morto de califa que não morre com paciência, e também vinda de Dajjal, que é do anticristo. Eles nasceram grande 3 testes. E Usmane ibn Affan é do que Khalifa, que Amirul Mu'minin, que morre, que executado para não muçulmanos, e executado também, e teve paciência, toque se alma sai nesse corpo. Toque se alma sai nesse corpo, e tem paciência, Usmane ibn Affan. Porque Ali, depois que ele é surpreendido e assassinado. Umar surpreendido dentro da mesquita e assassinado. Mas o Abu Bakr, escuta lá, Usmane ibn Affan invadiu essa casa canto dia. Depois ele entra, faz o que não faz, mata Usmane ibn Affan. O que mata Usmane ibn Affan ainda protestava ainda. O corpo de Usmane ibn Affan e que levado para a mesquita para bem raçado. O corpo de Usmane ibn Affan raçado nessa casa. Era o corpo de Usmane ibn Affan nessa casa, e também rebeldes impedem, nega, proíbe muçulmanos levar o corpo de Usmane ibn Affan na cemitério de Madina. Onde que muçulmanos enterrados e falam de como corpo capo de púdula. E muçulmanos, aqueles que estavam lá, ficam um bocado com aquele receio dentro dele, fica aquele medo dentro dele, porque vai enterrar o corpo de Usmane ibn Affan, que eles vão sair mais de noite, e vai garbata a cova de Usmane ibn Affan, de tanto maldade que tem contra aquele homem. Então, assim que feira de noite, toma o corpo de Usmane ibn Affan e vai enterrado num lugar que na altura ninguém quer subir nunde. Na altura ele quer subir nunde, e depois que ela sai de Madina, e bem falado como enterrado para um jardim atrás de cemitério. E ao cemitério é abrido, Jannat al-Baghi, e é abrido, cova de Usmane ibn Affan está dentro de território de cemitério. Está dentro do cemitério, dentro do território de cemitério, que o cemitério bem abrido para nós a cadre de Allah e fazer com que o corpo de Usmane ibn Affan está dentro do cemitério gosse. Mas na altura, enterrado, e fazer o raçal, e que permitir nem para esse corpo levado na mesquita. Para nós a maldade de gente, senhor irmãos. Pecador, por mais que o bom, por mais que o direito, sempre é bom ter inimigo. Principalmente
pior na coisa tudo é hora que a gente não cria calúnia contra você. A gente não cria coisas que existe, não inventa coisas que existe contra você. Comanda, não tem que tomar cuidado com calúnia. Não tem que tomar cuidado com calúnia. Calúnia está destruindo a sociedade. E a hoje na Guiné-Bissau não vive numa altura em que calúnia é uma coisa normal. Principalmente hora que chega eleições. Por calúnia é pecado normal. E tu olha filhos de muçulmanos. Tu olha outros próprios muçulmanos. É na partilha que calúnia. Porque se aquela calúnia que não vai partilhar. Se amanhã é bem agora na morto de aquele alguém que não caluniado. Ou pode ter pecado naquele coisa. Então, para a gente tomar cuidado. Todo pecador que tem certeza de como Deus existe. E tem certeza de como ele morre e é ressuscitado. Porque partilha nenhum tipo de vídeo que tenha calúnia. Porque se você partilha vídeo que não é caluniado, está homem e que gosta de muçulmanos, ou é tal homem e terrorista, ou é tal homem esse e assim, ou é tal homem esse e assim, e furta esse, e faz aquilo, e faz outra coisa. Tudo esse tipo de calúnia se verdade. O partilha aquilo. Aquilo cria ódio na gente, só que gente vai matar aquele alguém, para você preparar também parte naquele morto daquele alguém. Para você matar, na expandir calúnia. Então, para aquilo não toma cuidado. Não toma cuidado que não partilha. Não toma cuidado como que não usa na rede social. Não tive vida de Ousmane Ibn Affan. Que Ousmane Ibn Affan que faz? Tudo ajuda aqui, ajuda gente. Homem rico e ajuda muçulmanos. E faz tudo que aqui pode fazer. E tem ainda gente que bem. Para ver de calúnia, que é caluniado, que Ousmane caluniado, é achado como Ousmane que merece aquela posição. E Ousmane Ibn Affan e bem acaba na execução, na mata, aquele grande homem, aquele grande sahaba, aquele grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquele homem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem tanto respeito para ele e tem tanto vergonha para ele. Aquele homem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala na pecadores que não vivem na altura e que tem alguém que mais parecem fisicamente e em comportamento como Ousmane Ibn Affan. E Ousmane faz parte daquele gente que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, a bobo tem a glória garantido. Gente bem sai lá de nada, é bem que calúnia, que caluniado contra Ousmane Ibn Affan é acaba para matar aquele nobre pecador, aquele nobre homem, aquele nobre sahaba, aquele nobre khalifa, aquele nobre amirul mu'minin é executar aquele homem de gente. Ousmane tem todo o poder na altura de guerra contra aquelas. Ousmane Ibn Affan tropas que tem dentro de Medina e por ir guerra aquelas e não mata aquelas tudo. Mas Ousmane Ibn Affan fala, nunca me se cedo na minha nome para via de mim, para muçulmanos dar sangue. Se não custa minha vida, não custa minha vida. Nunca me se para nenhum muçulmano mata seu companheiro muçulmano para via de mim, Ousmane Ibn Affan. Se não morre, amiga tem que morrer. Vou dizer eles ênfase que é misti, mas nunca misti para boa guerra. E aquele gente fala de como ser riba, Ousmane fala, manda carta e fala ser riba para executar eles. Se Ousmane misti para executar eles, e tem a oportunidade dentro de Medina de executar aquele gente. Ousmane tem tropas dentro de Medina e tem gente que podem atacar aquelas dentro de Medina e é executado. Para não olhar como é falso. Aquela acusação que faz Ousmane Ibn Affan é falso. E coisas que planeado, e coisas que programado. E coisas que programado, como falava já, Abdullah ibn Sabah e alguém que fazia engenharia, tudo das coisas de morte de Ousmane Ibn Affan. E gente fazia engenharia também de morte de Ali. E para falar como gente que participaram que estava na Medina, na morte de Ali, a maioria daqueles gente estava também naquele grupo que veio matar Ali. Esse para não jogar, esses rebeldes, coragem que esses têm. Até hoje têm, para ver gente que se vira como
Or que concorda que eles não, na sua opinião, está considerado a boi kafir. Comanda também não tem que tomar cuidado de chamar alguém de kafir. Alguém está discordando só que você fala não esse kafir. Não jubi Estado Islâmico a os. Não jubi tanto rebeldes que tem que na fazer no nome de Islam. A vos basta só mesmo que a boi muçulmano, o contrário eles está considerado como ilegítimo para matar. Então, na vida de Osman ibn Affan, não aprendi como, por mais que você é do bom, por mais que você é do direito, sempre você tem inimigo. E não aprendi como calúnia, que não brinca com calúnia. Porque a calúnia é uma hora que você come mango ou bota coco. E uma hora que você come mango ou bota coco. Ou pode botar coco de mango ali a os. Depois de 10 anos ou bem, ou pode vir olhar aqui coco de mango que bota. E nasce, e cresce, aqui e dá mango. Às vezes, a hora que você calúnia pecador, que resultado também só depois de ano. E nunca nós sabemos aqui por bem minda. Então, não toma cuidado com calúnia. Osman ibn Affan decide e dá-se vida, mas sim para que nenhum muçulmano, para que nem sangue de muçulmanos guerra dentro de Medina. E Osman firma nessa posição, nunca, mas nunca, e cana cedo para via dele, Osman ibn Affan bebem falar na história de como para via de me cupui muçulmanos dar uma guerra e dar uma sangue ali na Medina, antabo de seres para fazer que é Muhajirin, gente que vem de Maca, grandes combatentes insistem, ele falou, Osman, não tem que defender, é coisa na pior. Osman falou, ele não. Gente de Medina falam, não tem que posicionar para não defender, ele falou, ele não, camiste. Vou dizer, eles vai fazer que é miste. Então assim, esquecer do último parte da história de Osman ibn Affan, se morto, se assassinato, como é que é executado, dentro de casa, se mulher, na tenta ajudar Osman ibn Affan, na tenta ajudar Osman, se dedo vai cortado. E Osman ibn Affan, antes de executado, Simão cortado, vai na tenta defender sua cabeça, Simão cortado. Aquela história que falaram como o Osman, ele executa Osman ibn Affan, sangue de Osman, darmana al-Quran. Esse panoja, pecador, que vive na vida, que é a última, né? Osman dá-se vida tudo para o Alcorão. Osman dá-se tempo para o Alcorão e recita para o Alcorão sempre e aquilo aqui bem última maneira. Se você passa a vida, você fala na boca na vida, na minha da minha vida tudo, para que meus filhos nada falte ele, você deixa Allah. Porque não faz isso, você dá vida tudo para coisas do mundo, dia que não morre. E aquilo coisa que você não bata lamenta. Se você dá vida para ficar bom casas, ora que você morre, você não vai falar minha casa, vou cuidar de minha casa. Aquilo que nasceu do bom, aquilo que nasceu do último. Porque o coração de pecador é uma espuma, se você pôr na esponja, se você pôr na água, o prime água que nasce, o pôr na azeite, o prime azeite que nasce, o pôr na sítio, o prime sítio que nasce. Que é que o coração vive dele nesse mundo, e aquilo que é a última que é. Se caros, ora que não morre, você não vai chorar em caros. Osman ibn Affan e vive se vida na Alcorão, o que não morre e morre na recita Alcorão. Então, não está para ali. Esperam aprender e a voz também vou aprender para essa lição que nós temos na vida de Osman ibn Affan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.